Dizem que não se deve correr atrás das borboletas, que o necessário, na verdade, é cuidar do jardim, porque é um jardim que é bem cuidado, um jardim bonito, saudável e cheio de vida, atrai as borboletas naturalmente. É uma metáfora simples, mas que guarda uma sabedoria muito, muito profunda sobre a busca por um relacionamento. E ela nos leva a uma pergunta, talvez a pergunta fundamental. Será que existe um jeito certo de procurar por amor? Porque para tanta gente, essa busca se torna uma jornada longa e muitas vezes bem frustrante. É aqui que a nossa história começa. Na maioria das vezes, tudo começa de um jeito muito sutil, uma sensação interna, sabe? Quase invisível para quem está de fora. Uma, uma urgência silenciosa que vai crescendo com o tempo. É aquele sentimento de que o tempo está passando e a gente está ficando para trás. Uma percepção de que, enquanto a vida de todo mundo parece avançar com casamentos, famílias se formando, a nossa vida ficou meio que parada, presa num capítulo que, lá no fundo, a gente sente que já deveria ter acabado. E, claro, isso gera uma pressão interna enorme para resolver a situação. A vida de solteiro, que poderia ser só uma fase, de repente vira um problema, quase como algo que precisa de uma solução e precisa ser para ontem. Essa sensação é alimentada por uma comparação constante, quase sempre silenciosa. Cada casal de amigos que posta uma foto, cada anúncio de noivado, tudo isso pode acabar virando um lembrete, um reforço daquela ideia de que tem algo faltando. E é exatamente aí que a urgência muda completamente as regras do jogo. A busca por amor deixa de ser sobre um encontro genuíno e se transforma em uma caça. O cenário dessa caça, ele é bem familiar. São os aplicativos de relacionamento com aquela rolagem quase mecânica, cheia de ansiedade. São as festas e os eventos que a gente passa a frequentar com uma agenda oculta. E as conversas, as interações, já nascem pesadas, carregadas de uma expectativa que sufoca. E talvez o ponto mais crítico dessa transformação seja este. A pessoa para de viver. Ela passa a procurar. A existência dela se resume a uma busca incessante por uma peça que falta. E a vida de verdade? Essa fica em segundo plano, em modo de espera. E o resultado dessa caça deixa tudo muito claro. Onde era para ter naturalidade, a gente encontra artificialidade. Onde deveria haver leveza, surge um peso, uma cobrança. E no lugar onde se busca conexão, o que mais se encontra no fim das contas é frustração. É essa frustração toda que nos força a voltar para aquela imagem do início, a imagem das borboletas e do jardim. Porque ela não é só uma frase bonita, ela propõe uma mudança radical de perspectiva. Mas e se o foco estiver todo errado? E se a própria ideia de uma busca, essa caçada incessante, for justamente o que impede o verdadeiro encontro de acontecer? A primeira parte dessa nova ideia é um convite para parar, para respirar. Não persiga as borboletas, simplesmente pare essa corrida desesperada. E só então vem a segunda parte, que é onde a verdadeira ação começa. Cuide do seu jardim. Porque a atração, a conexão, o amor de verdade, eles não são troféus que a gente ganha numa caçada. Eles são consequências, consequências de uma vida bem construída. Mas olha, é fundamental entender o que isso realmente significa. Cuidar do jardim não tem nada a ver com esperar de braços cruzados. Pelo contrário, é uma troca de foco. Sair da busca desesperada por alguém para a construção intencional de si. É construção sim, mas sem desespero. É ação, mas sem obsessão. Só que essa construção não acontece do nada, ao acaso. Existe um caminho. Um caminho que pode ser pensado, que pode ser estruturado e que se apoia em alguns pilares essenciais. Essa nova direção se apoia em 5 grandes pilares. O primeiro, claro, é construir o próprio jardim. Depois, colocar a vida em movimento. O terceiro é sobre abrir a porta para a conexão. O quarto, estar emocionalmente disponível. E, por fim, ter clareza sobre quem de fato se busca. É importante dizer, isso aqui não é, de jeito nenhum, um guia de sedução. Não se trata de truques ou de joguinhos. A proposta é outra. É um caminho para uma vida bem construída. Uma vida da qual um relacionamento saudável pode ser, quem sabe, uma consequência natural. A grande questão, então, muda. Ela deixa de ser onde eu encontro alguém e passa a ser por onde eu começo essa construção. Mas como se faz isso? Na prática, no dia a dia. Como uma pessoa começa, de verdade, a cuidar do próprio jardim.
Qual é o primeiro passo para transformar essa imagem tão bonita em algo real, concreto? Bom, como em toda grande construção, tudo começa pela fundação, pela base, aquilo que sustenta todo o resto. E é exatamente por aí que vamos seguir. O nosso próximo passo é mergulhar na construção do próprio jardim, entender o que significa se tornar alguém com uma vida que, antes de mais nada, vale a pena ser compartilhada. E é aqui que a jornada muda de foco. A ideia de caça se dissolve e dá lugar à preparação. O movimento não é mais para fora, sabe, em busca daquilo que falta. Ele se torna um movimento para dentro, na construção do que é realmente essencial. É aqui que começa o cultivo do próprio jardim. E essa é, talvez, a pergunta mais fundamental e desconfortável de todas. Muitas vezes, o desejo por um relacionamento incrível nasce de um lugar de vazio, sem a base de uma vida que, por si mesma, seja interessante, estável, digna de ser compartilhada. É como querer algo grandioso sem ter construído absolutamente nada para sustentar essa grandeza. Mas olha, é crucial entender uma coisa aqui. O objetivo não é se tornar alguém impecável, uma pessoa extraordinária. A questão é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. É sobre não se abandonar. É sobre assumir a responsabilidade pela própria existência com um cuidado básico e consistente. Porque essa responsabilidade diária, esse cuidado consigo, constrói algo que é invisível, mas que todo mundo ao redor consegue sentir. É a estrutura de uma presença. É o solo fértil de onde brota uma vida com substância, com significado. Gentileza, consistência, esforço, direção, responsabilidade. Pensa bem, essas qualidades criam um tipo de energia completamente diferente. Elas comunicam movimento, comunicam crescimento, em um contraste imenso com a estagnação de alguém que simplesmente parou no tempo, sem rumo, sem nenhuma construção pessoal. Sabe, tem uma mensagem silenciosa e muito poderosa aqui. Quando se observa alguém tratando as pessoas com uma gentileza genuína, desinteressada, isso cria um magnetismo quase irresistível. Isso comunica segurança, calor humano e uma qualidade de presença que atrai de uma forma muito natural. E claro, isso se estende ao cuidado com o corpo, com a aparência, com a energia. E não se trata de uma obsessão por padrões de beleza. É algo muito mais essencial. Um cuidado básico demonstra que a pessoa não desistiu de si mesma. E isso fala muito sobre autoestima, sobre estar presente no mundo. E essa presença nos leva então ao verdadeiro coração deste pilar: a necessidade absoluta de se ter uma vida própria. É isso que nos protege do perigo de construir um relacionamento em torno de um centro vazio. Ter uma vida própria significa exatamente isso. O relacionamento se torna uma parte importantíssima da existência, claro, mas não o centro absoluto dela. A pessoa continua inteira, com seus projetos, com seus interesses, com as amizades que nutre e, principalmente, com o seu próprio senso de direção. E quando a gente coloca esses dois mundos lado a lado, o contraste é absoluto. De um lado, a plenitude, a escolha saudável, a estabilidade de quem se sente inteiro. Do outro, o vazio, a necessidade urgente, a ansiedade constante de quem se anula. Um é a base para um vínculo forte. O outro é um terreno fértil para o sofrimento. Porque a ausência de uma vida própria, ela começa a se manifestar. E a primeira forma que ela assume é essa: uma carência constante, uma necessidade de validação que suga a energia do outro e do próprio relacionamento. Essa carência, com o tempo, ela não fica parada. Ela evolui e se transforma em cobrança, uma pressão desmedida sobre a outra pessoa, sobre a relação, para que preencham um vazio que, na verdade, não lhes pertence. E no fim de tudo isso, o que sobra é o medo. Um medo constante da perda. Um medo que é a marca registrada dos laços de dependência e que, ironicamente, acaba por sufocar exatamente aquilo que tanto se temia perder. Mas é justamente por entender esse perigo que a gente consegue reenquadrar o verdadeiro propósito de um relacionamento maduro. A questão, afinal, não é preencher um buraco. A grande virada de chave é esta: uma parceria saudável é uma sinergia entre duas pessoas inteiras, não é uma missão de resgate para alguém que se sente quebrado. O amor não vem para resolver o vazio, ele vem para ampliar aquilo que já floresce. É por isso que o ponto de partida muda completamente o destino da jornada.
Quando a relação começa a partir de um lugar de plenitude, o laço se fortalece. Mas quando ela começa a partir da falta, da expectativa de salvação, ela tende a se transformar num ciclo de cobrança, frustração e um enorme desgaste. E é assim que a gente chega na verdadeira essência deste primeiro pilar. Algo que tem um valor próprio, que vai muito além de qualquer contexto romântico. No fundo, construir o próprio jardim é sobre isso. É sobre desenvolver a capacidade de gostar de alguém, mantendo a própria identidade, a própria integridade. É sobre a coragem de poder amar profundamente sem entregar toda a própria estabilidade emocional nas mãos de outra pessoa. É sobre autossuficiência, sobre posse de si. Esse é o verdadeiro objetivo. Essa construção interna é um trabalho para a vida toda. A beleza de um jardim que floresce por conta própria é inquestionável. Mas aí fica uma pergunta no ar, não fica? De que serve um jardim tão bem cuidado, tão bem construído, se ele permanecer para sempre invisível? Depois que o mundo interno está de pé, um segundo movimento se torna essencial. Uma nova etapa da jornada que agora olha para fora. Porque, vamos ser sinceros, de que adianta cultivar o jardim mais bonito do mundo se ninguém souber que ele está lá? E aqui, uma verdade um tanto dura se revela. O valor que não se mostra, que não se manifesta no mundo, corre um risco enorme de virar só uma teoria, uma potência que nunca encontra a realidade. Essa é a questão. É a história de uma riqueza que fica trancada a 7 chaves. De uma energia que simplesmente não circula. E é nesse ponto que a necessidade de movimento, de uma certa visibilidade, se torna inegociável. Sim, existe uma riqueza interna que foi cultivada, um repertório, um caráter, uma vida própria. Mas todo esse tesouro pode ficar escondido, preso em ambientes que se repetem, em ciclos fechados onde, na verdade, a vida não acontece de verdade. E o ponto crucial é exatamente este. É preciso saber diferenciar uma autossuficiência saudável de um simples desaparecimento social. Veja bem, uma coisa é não viver numa busca ansiosa, desesperada. Outra, completamente diferente, é se retirar do jogo da vida, se esconder do contato e das infinitas possibilidades que o mundo oferece. O passo seguinte, então, é esse: colocar a vida em movimento. E isso, veja bem, não é sobre performance. Não é sobre criar uma imagem para os outros verem. É sobre um engajamento genuíno com a própria existência. E esse movimento começa, muitas vezes, em gestos simples, na dedicação a um interesse pessoal, não para encontrar alguém, mas pelo puro prazer de aprender, de criar, de se sentir evoluindo. É um movimento que começa de dentro e transborda. E então, esse movimento se expande. É sobre quebrar a rotina. É se permitir estar onde a vida pulsa, onde as trocas acontecem de verdade. É frequentar lugares onde a existência se manifesta em suas mais variadas formas. E o resultado final é fascinante, porque esse movimento todo acaba enriquecendo a própria vida. Traz novas histórias, uma nova energia, novas experiências. O foco deixa de ser um encontro com o outro e passa a ser a expansão de si. E só isso já é uma vitória imensa. É aqui que a gente entra num princípio quase ecológico. Um princípio orgânico que diz que o movimento, por sua natureza, aumenta as superfícies de contato, as chances de conexão. Não por acaso, mas por pura geometria da vida. É uma progressão que faz todo sentido. Ao se colocar em ambientes vivos, as conexões começam a surgir, de forma orgânica. E dessas conexões autênticas, as possibilidades reais florescem. Não é mágica, é a consequência natural de uma vida que se permite ser vivida. Isso ajuda a colocar as coisas em seu devido lugar, sabe? Ferramentas modernas, festas, eventos, nada disso é o vilão. Podem sim ser um complemento. O problema é quando essas coisas viram a única aposta, a estratégia central para preencher uma existência que, no fundo, continua sem movimento e sem substância. E agora a gente chega na mudança de perspectiva talvez mais profunda deste pilar. Uma inversão que altera completamente a energia de todo esse processo. Essa ideia precisa de um instante, precisa respirar. A vida não pode ser um projeto com o objetivo final de atrair outra pessoa. Ela não pode ser um meio para um fim. E aqui está a outra metade. A vida é construída por seu valor próprio, pelo prazer de existir, de crescer, de experimentar.
E é a partir dessa plenitude que um espaço se abre, um espaço onde outra pessoa pode, quem sabe, ser bem-vinda. A diferença é total. É a leveza de uma conexão que é consequência contra o fardo de uma conexão que era o propósito. Uma nutre, a outra exige. Uma soma, a outra tenta preencher um vazio que nem é dela. E todo esse movimento externo, toda essa jornada de se permitir existir no mundo, começa a gerar uma qualidade interna, uma nova forma de estar presente. Essa circulação, essas experiências, as histórias que vão se acumulando, tudo isso não constrói apenas um currículo de vivências, constrói algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Desenvolve uma presença natural, uma leveza, uma riqueza na conversa que não vem do esforço, mas da própria vida que foi vivida. A pessoa se torna, sem nem perceber, mais interessante, porque ela está, de fato, mais viva. E com essa questão, este pilar se completa, porque ter valor e estar no mundo é fundamental. Mas ainda não é tudo. Existe um próximo passo: a arte de permitir que esse valor seja de fato percebido. E é para lá que a nossa jornada avança agora. Depois que a gente constrói a nossa base, a nossa vida, e depois que a gente coloca essa vida para girar, para se movimentar, a gente começa a perceber que tem outra camada aí, uma camada bem mais sutil, sabe? Que não é sobre o que a gente é, mas sobre como aquilo que a gente é consegue ser percebido pelo outro. E essa pergunta nos leva direto para o terceiro pilar. Porque, vamos pensar, do que adianta construir uma casa inteira, com tudo dentro, se a porta simplesmente permanece trancada para o mundo? Ter um valor interno não é, infelizmente, uma garantia de que ele vai ser descoberto. Existe um limiar, uma primeira barreira que precisa ser cruzada. Antes que alguém possa, de fato, conhecer o caráter, o repertório, a profundidade de uma pessoa, é preciso que essa pessoa primeiro pare, olhe e principalmente sinta um pingo de interesse de se aproximar. É nesse instantezinho inicial, que pode parecer até superficial, que a porta da conexão começa a se abrir. Veja bem, não é sobre o vínculo ainda, mas sobre a possibilidade do vínculo. É como se fosse o primeiro convite. E aqui a gente precisa entender que existem basicamente dois tipos de cenários. De um lado, você tem os ambientes de convivência, sabe? Aqueles marcados pelo tempo, pela repetição, lugares onde a familiaridade vai se construindo aos pouquinhos. E do outro, os ambientes de impacto, onde a rapidez é a regra do jogo. Ali não tem muito tempo para repetição, é uma oportunidade única. A familiaridade dá lugar à força da primeira impressão. E é nesse segundo cenário que a porta precisa se abrir de um jeito mais imediato. E aqui precisamos ser honestos. Existem sim qualidades que facilitam demais essa abertura. Uma aparência que chama atenção, uma desenvoltura social que quebra o gelo, um humor que conecta, uma presença que cativa. São como chaves que giram a fechadura com muito mais facilidade. O ponto crucial é este, e é muito importante entender isso. Essas qualidades não dão a ninguém um valor humano superior. Elas são simplesmente ferramentas mais eficazes para atravessar aquele ruído inicial e despertar a atenção que é necessária para que um próximo passo possa acontecer. E para quem sente que não possui essas chaves de forma tão evidente, não há nada de errado, de verdade. O caminho apenas se torna outro, um caminho que depende menos do impacto e mais da repetição, da familiaridade, sabe? Daqueles contextos onde o tempo permite que a profundidade apareça aos poucos, como no trabalho, num hobby que você compartilha com alguém ou num círculo de amigos. Isso tudo nos leva para o coração deste pilar, uma habilidade que vai muito, mas muito além da sedução superficial. É a capacidade de tornar aquilo que a gente tem por dentro um pouco mais visível, um pouco mais claro para o mundo lá fora. É quase como a arte de construir uma ponte. Legibilidade social. A palavra-chave aqui é traduzir. Não se trata de fingir ser outra pessoa, de forma alguma, mas de aprender a comunicar melhor quem a gente já é. É uma ponte entre o nosso mundo de dentro e o mundo de fora, permitindo que o outro consiga dar uma espiada no que existe do outro lado. Muitas daquelas dicas de relacionamento que a gente vê por aí atuam exatamente aqui, nesse limiar. Elas não são a essência da coisa, mas podem ser úteis. São como pequenos ajustes na porta para que ela abra com um pouco menos de esforço, permitindo que a luz de dentro seja vista. Mas e depois que a porta se abre, o que o outro encontra? É exatamente aqui que este pilar se conecta de uma forma vital com os dois primeiros. Porque a porta, no fim das contas, só revela o que já existe dentro da casa.
Essa é a distinção fundamental. As habilidades de abertura, elas são o convite. Já o conteúdo da casa, a vida que foi construída, a substância interna, isso é o que faz alguém querer ficar. E a confiança mais autêntica, aquela que a gente sente de verdade, não vem de técnicas decoradas. Ela nasce da certeza de que se tem algo sólido e interessante para oferecer. Quando a gente tem uma vida própria, uma vida em movimento, a energia de qualquer interação muda completamente. A pessoa chega com mais repertório para a conversa, com menos desespero pela aprovação do outro. A conversa deixa de ser uma prova de valor e se torna simplesmente uma troca, porque já existe um valor ali que não depende daquele encontro para existir. E é dessa segurança interna que a naturalidade floresce. Entender a função deste pilar é libertador. Não é sobre se transformar em outra pessoa, mas sim sobre aprender a se mostrar. É uma habilidade, e como toda habilidade, pode ser desenvolvida com a prática. E o melhor campo de treino não são os encontros românticos, onde a pressão está lá no alto. É na vida cotidiana. Ao aprender a ouvir melhor um amigo, a conversar com mais leveza com um colega, a sustentar uma troca com um desconhecido, no fim, é uma habilidade para a vida. Então, em resumo, a função deste pilar é muito clara. Ele não cria o valor, mas ajuda o valor a ser percebido. Ele não constrói a essência, mas a torna mais legível, mais acessível logo de cara. A vida foi construída, o movimento foi gerado, a habilidade de abrir a porta da conexão foi compreendida. A pessoa está no mundo, visível, pronta para o encontro. A questão que se abre agora é outra. Não se trata mais de ser visto, mas de estar verdadeiramente disponível. Porque abrir a porta é um ato. Já permitir que alguém entre e permaneça bem, isso é algo completamente diferente. Sabe, existe uma jornada que não acontece para fora, mas para dentro. Uma jornada que acaba definindo a arquitetura invisível dos nossos vínculos, muito antes deles sequer começarem. É sobre essa exploração interna que a gente vai conversar agora. E essa pergunta, ela é o nosso ponto de partida. Uma provocação que nos convida a silenciar um pouco o ruído externo e olhar para o espaço que existe, ou que talvez falte, dentro de nós. É que existe uma diferença, e ela é fundamental, entre querer um relacionamento e estar emocionalmente disponível para ele. Uma coisa é o desejo, outra, bem diferente, é ter a capacidade interna de sustentar aquilo que se deseja. Muita gente fala que quer companhia, né? Que busca uma conexão profunda. Mas a vontade, por si só, não cria o espaço que essa conexão precisa para respirar. Um encontro só se transforma num vínculo de verdade quando encontra uma porta aberta. E disponibilidade emocional é justamente isso, é ter essa capacidade, é conseguir ficar quando o vínculo se aprofunda, sem ficar comparando o tempo todo com o passado e sem viver num estado de defesa permanente. Pensa bem, às vezes a dificuldade não é nem encontrar alguém. O desafio maior está em conseguir sustentar, internamente, o processo que um vínculo real exige quando ele finalmente bate a porta. E essa dificuldade, ela se manifesta de formas muito sutis, como muralhas invisíveis que a gente constrói para se proteger, mas que muitas vezes acabam nos isolando. Essa indisponibilidade se revela de várias formas, sabe? No interesse apenas por quem não está disponível, o que de cara já mina qualquer chance real. No recuo súbito, bem quando a relação começa a ganhar contornos concretos. Nas comparações que sempre desvalorizam o presente, nas exigências perfeccionistas que ninguém consegue alcançar. Ou então numa defensiva que interpreta qualquer falha como se fosse uma ameaça intolerável. É muito comum chamar esse padrão de autoproteção. E olha, em certa medida, ele até começa assim. Mas quando isso se torna crônico, deixa de ser uma defesa saudável e se transforma num verdadeiro autobloqueio, que impede a construção de qualquer profundidade. Então, é fundamental a gente redefinir o que significa estar disponível. Porque não se trata de fraqueza, não. Pelo contrário, é sobre um tipo muito específico de força. Estar disponível não significa estar curado de todas as feridas ou não ter medo nenhum. Não é se entregar de olhos fechados ou aceitar qualquer vínculo por carência. Definitivamente não tem nada a ver com baixar os próprios critérios. O que este pilar propõe é algo muito mais maduro. É a coragem de se permitir sentir e construir, sem abandonar a capacidade de avaliar se aquela construção é saudável. É não transformar o passado numa sentença permanente para o futuro. O equilíbrio é delicado, mas é essencial. Se o filtro for a paranoia, ninguém entra. Se não houver filtro nenhum, qualquer um entra. O caminho maduro está exatamente nesse ponto de equilíbrio.
entre a sabedoria para escolher e a coragem para permitir. E essa permissão para que algo aconteça nos leva a outro ponto que é crucial, a nossa relação com o tempo. A gente vive numa cultura de urgência, né? Muitos esperam que o amor chegue pronto, intenso, claro e sem riscos. Mas a realidade dos vínculos fortes é outra. Eles são construídos. Um vínculo saudável precisa de convivência, de repetição. A confiança é construída aos pouquinhos, em camadas. É um processo orgânico. A indisponibilidade emocional geralmente corta esse processo cedo demais, seja por projetar expectativas que não são reais ou por recuar ao primeiro sinal de vulnerabilidade. Em qualquer um dos casos, o vínculo simplesmente não tem tempo de amadurecer. E é aqui que a gente toca numa dor silenciosa. A dor de quem deseja o amor, mas não tolera o risco e a vulnerabilidade que ele naturalmente traz. É o desejo pelos benefícios do vínculo, sem a disposição para o processo que o constrói. Entender que os vínculos levam tempo e exigem espaço nos coloca diante de um novo horizonte. E a pergunta que fica é: uma vez que a porta se abre, o que fazemos com ela? É muito importante reconhecer com empatia que alguns bloqueios são profundos demais para serem superados só com força de vontade. Nesses casos, buscar ajuda profissional como a terapia não é um sinal de fraqueza de jeito nenhum. Porque, veja bem, é totalmente possível construir valor, estar em movimento e saber se comunicar, mas, ainda assim, bloquear qualquer chance de um vínculo real. Criar esse espaço interno é o que permite que um encontro se torne de fato uma relação. Criar essa disponibilidade interna é a fundação. É o que torna a construção de um relacionamento possível. Mas ter o terreno pronto é apenas o começo da obra. Estar pronto e aberto é fundamental, claro. Mas essa abertura por si só não é tudo. Ela precisa de uma direção, precisa de clareza para o próximo passo. E então, depois de um longo caminho de construção interna, quando o trabalho de se tornar uma pessoa mais inteira parece que está avançando, uma nova fronteira se revela. É que até aqui o foco esteve quase todo em si, só que essa jornada, ela inevitavelmente aponta para fora. E aí, a grande questão surge, né? É inevitável. Depois de tanta preparação, de tanta abertura, o que acontece quando alguém finalmente aparece? Quando a oportunidade bate a porta? A preparação encontra o momento presente. E aí? E agora? Porque, veja bem, não basta só estar em movimento. E também não é suficiente estar simplesmente aberto para o encontro. É preciso uma nova capacidade. E talvez seja a mais sutil de todas, viu? A sabedoria para escolher. O discernimento. Olha, mas que fique bem claro, tá? Isso aqui não é sobre criar uma lista de exigências, tipo uma lista de supermercado pro amor. Não é para transformar a busca por conexão em uma seleção, sei lá, fria, mecânica, calculista. A proposta é, nossa, infinitamente mais profunda. É mais sobre calibrar uma bússola interna, sabe? Uma bússola que não aponta para a perfeição de uma fantasia, não, mas sim para uma direção. Uma direção madura, que ajuda a gente a navegar pelo que é essencial de verdade. E é bem aqui que a gente se depara com uma bifurcação, e ela é crucial. De um lado, está o checklist fantasioso, aquela lista rígida, sabe? Que rejeita qualquer um que não se encaixe perfeitamente no molde. Do outro lado, a clareza de direção, que é uma compreensão muito mais madura do que é essencial, do que dá para negociar e daquilo que, no fundo, é secundário numa jornada a dois. Porque, vamos ser honestos, sem essa bússola interna, o risco é imenso. O risco de cair em duas grandes armadilhas. Dois erros que são opostos, mas que no final levam para o mesmo lugar, a frustração. Qual é o primeiro erro? O descarte precipitado. Sabe, é olhar para alguém com um potencial enorme e simplesmente descartar por causa de um detalhe, da primeira impressão, de algo superficial. E o erro oposto, a insistência inútil, que é quando se investe tempo, emoção, em conexões que até parecem ótimas no começo, mas que simplesmente não se alinham com a direção de vida que a pessoa quer. E o que acontece quando não tem essa clareza? A pessoa fica meio que à deriva, se perde, sabe? Entre o impulso, a carência, a aparência, e aí a escolha acaba sendo governada por isso. Para mudar isso, é preciso dar um passo mais fundo. É preciso ter a coragem de olhar para dentro e começar a desconstruir os próprios padrões automáticos de escolha. Aqueles que muitas vezes operam no piloto automático há anos, né? É bem aqui que a gente começa a desconstruir um mito bem famoso.
o tal do dedo podre. Aquela sensação de que, eu sempre escolho a pessoa errada. Como se isso fosse só azar, sabe? Uma questão de sorte, ou de um azar místico. É tentador, né? Culpar o destino. Mas em muitos casos, não se trata de azar. Trata-se de um padrão de escolha que não foi muito refletido. É uma reação automática, sabe? A química, a aparência, sem aquela pausa para se perguntar: peraí, isso aqui realmente se alinha com o que eu busco? Sabe aquela frase, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta? Pois é, ela se aplica perfeitamente aqui. Quando não se tem um norte, qualquer conexão parece a certa. Qualquer empolgação momentânea vira o grande amor da vida, porque falta clareza. Então, o que é ter essa clareza, afinal? É amadurecer o olhar, é aprender a enxergar além do óbvio, é desenvolver a arte do reconhecimento. Essa clareza ajuda a gente a ler nas entrelinhas. A gente começa a perceber que, às vezes, uma pessoa que não se comunica tão bem no começo pode ter exatamente as qualidades que importam. A gente aprende que nem sempre a aparência inicial diz tudo. A clareza dessa paciência, sabe? Para enxergar o que está por trás. E aqui a gente chega no coração da questão, na grande distinção da maturidade. Existe uma diferença enorme entre admirar as qualidades de uma pessoa e reconhecer a compatibilidade. Porque, veja bem, admirar é fácil. É fácil olhar para alguém e ver que a pessoa é inteligente, bonita, bem-sucedida. Mas e a compatibilidade? E é outra história. É entender se aquelas qualidades todas se alinham com a direção de vida, com o vínculo que se quer construir. É exatamente disso que esse pilar trata, da escolha consciente. E, de novo, não é uma escolha fria, calculista. É uma escolha lúcida. Uma escolha que enxerga além da aparência, da carência, daquela empolgação momentânea. No final das contas é isso. Não adianta passar tanto tempo cuidando do próprio jardim se depois a gente não sabe reconhecer quais borboletas realmente combinam com aquele jardim, quais delas vão de fato ressoar com o ecossistema que a gente se tornou. Saber escolher. Esse é o ponto. É o que fecha esse ciclo de preparação e abre a porta para uma construção. Mas, depois de toda essa jornada, de todos esses pilares que a gente viu, qual é o resultado final? Para onde tudo isso aponta de verdade? E então, chegamos ao final dessa jornada. Depois de todo esse caminho de reflexão, aquela ideia central que nos guiou até aqui, ela finalmente se revela em sua forma mais clara. E ela nos leva a um lugar, um lugar muito diferente daquele onde a gente começou. Depois de tudo isso, fica muito claro, né? Encontrar um grande amor, olha, não é só uma questão de sorte. Não é uma técnica que se domina, também não é, um resultado automático do pensamento positivo, e muito menos algo que simplesmente acontece para quem fica esperando de braços cruzados. O que a gente foi construindo aqui, passo a passo, é uma outra forma de enxergar a coisa toda. Porque, veja bem, a proposta aqui nunca foi essa de prometer resultado, de vender uma fórmula mágica. Não. O lance sempre foi apontar para uma direção mais madura. Foi um convite para viver de um jeito, com menos ansiedade, menos carência, menos desespero por validação e, talvez o mais importante de tudo, menos dependente daquela ideia de que a felicidade precisa vir de fora, de que ela tem que chegar no corpo de outra pessoa. No fundo, o que está em jogo aqui é algo bem maior do que só a chance de encontrar alguém. A questão de verdade é qual vai ser o papel do amor numa vida. Ele vai chegar como uma salvação para um vazio ou ele vai ser uma soma para algo que já é pleno? A resposta para isso ela está na qualidade da vida que já existe antes de qualquer encontro acontecer. É bem aqui que a chave vira. Pensa bem, quando a vida parece frágil, meio vazia, sem um eixo, a tendência natural é olhar para o amor e pensar, é isso, essa é a solução para tudo. Só que quando isso acontece, a gente coloca nas costas do amor um peso, um fardo que é simplesmente impossível de carregar. É uma pressão que, mais cedo ou mais tarde acaba sufocando qualquer relação. Mas, e se for diferente? Quando se constrói uma vida com mais sentido, com mais inteireza, com consistência, aí a coisa toda muda de figura. A possibilidade de um novo relacionamento, ela se transforma. O amor deixa de ser essa busca desesperada por salvação e passa a ser de verdade uma soma genuína. E essa nova direção, essa forma mais madura de ver as coisas, ela tem uma característica essencial. Ela respeita o tempo. Ela entende que existe um ritmo natural para que as coisas floresçam. E essa talvez seja uma das verdades mais libertadoras de todas. Nem tudo acontece no tempo da nossa ansiedade. Nem tudo se resolve no momento exato que a gente quer.
Existe uma dimensão de paciência que precisa ser acolhida. As coisas mais importantes da vida, elas geralmente precisam de tempo para amadurecer. Forçar a barra, sabe, só atrapalha. E quando a gente entende isso, seguir por esse caminho ajuda e muito a aliviar aquela pressão de ter que controlar o resultado. O foco sai daquela obsessão pelo quando vai acontecer e vai para a dedicação em construir uma vida mais viva, sabe, mais inteira, mais fértil. E aí o processo todo é vivido com bem menos desespero, com menos urgência. Mas atenção, isso não pode ser confundido com passividade. Não se trata de ficar de braços cruzados esperando a vida acontecer. Muito pelo contrário. É sobre uma construção ativa, só que sem desespero. É sobre ação, mas sem obsessão. É sobre movimento, mas sem transformar o amor numa caçada ansiosa. A diferença pode parecer sutil no papel, mas na prática, ela muda absolutamente tudo. E é justamente essa mudança de perspectiva que nos traz finalmente ao coração de toda essa jornada. Há uma pergunta que reorganiza a busca por completo. Porque e se a pergunta mais importante nunca foi exatamente como encontrar um grande amor? E se o foco da busca estivesse esse tempo todo apontando para o lugar errado? Talvez o ponto de partida não seja o outro. Talvez seja a própria vida. Mas sim, como é que se transforma a própria vida em algo tão vivo, tão inteiro, tão magnético, que outras pessoas sintam o desejo de entrar nela e fazer parte dela? Essa pergunta, ela muda o jogo. A energia que antes era gasta procurando passa a ser investida em criar. A busca dá lugar à construção. E é nesse ponto que todas as peças se encaixam. É aqui que a gente chega na síntese final de toda essa nossa conversa. A resposta, ela não está lá fora. Ela está na vida que já pulsa aqui dentro. E aqui, vale a pena reconhecer uma coisa, claro. A proposta de todo esse material nunca foi esgotar o assunto nem dar um manual com passo a passo. A ideia foi muito mais a de oferecer um mapa, sabe? Um caminho das pedras, um norte que aponta uma direção que vale a pena seguir. O aprofundamento real, essa é uma jornada pessoal que continua. E esse caminho, ele não garante um final de conto de fadas, não. O amor sempre vai ter seu risco, sua dose de imprevisibilidade. Mas ele aumenta e muito as chances de ter encontros melhores, de fazer escolhas mais conscientes, de construir vínculos mais saudáveis. E só isso, vamos combinar, já transforma a jornada inteira. E assim, depois de tudo, a gente chega àquela que talvez seja a síntese mais madura e mais potente sobre tudo isso. É que um grande amor não vem para preencher uma vida vazia. Ele não chega para ser a peça que faltava num quebra-cabeça. Não. Ele vem para caminhar ao lado de uma vida que já existe, uma vida que, por si só, já é uma aventura que vale a pena. Um grande amor é o encontro de duas vidas inteiras, que quando se juntam, se expandem. E a partir daí, desse encontro, essa aventura se enriquece, se amplia e multiplica em infinitas possibilidades.